Espero que estejam bem. Estamos com muitas saudades dos filhos de vocês e de ver a família aqui dentro da nossa escola. Nossa vontade era de recebê-los aqui na sala de multimídia e, ao final, poder ter um momento de integração e saborear um delicioso chá com biscoitinhos. Mas, infelizmente, ainda estamos impossibilitados. Nossa oração é para que Deus abençoe, que tudo passe rapidamente e que em breve nossos queridos alunos estejam aqui, enchendo nossa escola de muita alegria. Hoje nós vamos conversar sobre alfabetização. O processo de alfabetização tem início nas primeiras interações da criança com o mundo. Gestado neste lugar de compartilhamento, a linguagem oral ocorre de forma espontânea na integração com o grupo. Em uma proposta inovadora, o conhecimento sobre os diversos métodos de alfabetização já consolidados e as suas contribuições para a aquisição da leitura e da escrita exitosa devem ser considerados como contribuições valiosas. Na educação criativa, as práticas de letramento são priorizadas, utilizando métodos e trabalhos com atividades diversificadas para a apropriação do sistema de escrita alfabética e o desenvolvimento das habilidades envolvidas na leitura e na escrita, como previsto na BNCC. Nesse sentido, o método eclético, também denominado global, parte de um todo, mas valoriza e transita pelas partes apontadas no projeto, no método sintético, quanto aos sons, as sílabas, as palavras, as frases. Sendo assim, as experiências iniciadas na educação infantil ganham teor mais profundo no ensino fundamental, a partir dos 4 eixos que também são propostos pela nova BNCC. O diálogo entre família e escola de hoje propõe uma reflexão com o objetivo de potencializar o desenvolvimento integral da criança. Para apresentar sobre o tema proposto, histórias que estimulam a alfabetização e o hábito de leitura, convidamos nossas queridas ex-colegas Rosemar Almeida Martins, que é pedagoga com especialização em alfabetização e pós-graduada em gestão escolar. Convidamos também Viviane Carneiro, pedagoga, pós-graduada em psicopedagogia e especialista em alfabetização. Passo a palavra para Rosemar e Viviane, que farão uma exposição durante uns 45 minutos. Casos de dúvidas deverão ser enviados para o e-mail da escola, que serão respondidas com o maior prazer. Viviane e Rosemar, a palavra é de vocês. Muito carinho por todas duas. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui hoje para conversarmos um pouco sobre alfabetização, algo que sempre foi minha paixão, a qual eu dediquei boa parte da minha vida. E é muito bom estar de volta neste ambiente, né, que estive por tanto tempo, aonde fui tão bem recebida, acolhida pela escola, acolhida pelos pais, e é um prazer muito grande estar aqui de volta, para conversarmos um pouco sobre a alfabetização. Boa noite, Esther, boa noite, Viviane, boa noite a todos que estão aí nos assistindo. É uma honra muito grande poder estar aqui com vocês. É uma honra ter sido convidada, não ter sido esquecida, mesmo tendo saído da escola, mas eu estou sempre com o pezinho lá, porque é uma delícia poder contribuir mais um pouco com a escola. Então, sempre que a escola me convida, é uma honra muito grande. A Esther já me apresentou, né? Então, eu sou Rosemar e eu estive aí à frente da coordenação da educação infantil por quase 30 anos, acho que 29, por aí. E aí foi onde eu aprendi tudo, nessa escola. E eu quero hoje
começar a minha participação contando uma história, porque a gente sabe que as histórias vão muito além de se contar uma fábula ou de se contar um conto de fadas. Nós podemos contar experiências vividas, podemos contar acontecimentos, estudos que marcaram época e está aí até hoje nos ajudando. Por isso, eu resolvi contar a seguinte história. Uma psicolinguista argentina chamada Emília Ferreiro começou a observar que as escolas se preocupavam muito em como ensinar, em qual era o método mais correto para se ensinar a alfabetização. E então ela pensou, espera aí, a pergunta não é como ensinar, a pergunta deve ser como se aprende. Por quais processos que a criança passa para se chegar ao pensamento da leitura e da escrita? Então, ela, em parceria com uma outra psicóloga chamada Ana Teberoski, espanhola, reuniu um grupo de crianças para fazer uma experiência. As crianças tinham entre 4 a 6 anos de idade. E elas ficaram nessas experiências por 2 anos. E então elas começaram a observar como que elas pensavam, quais eram os processos que elas passavam para se chegar à alfabetização, quais eram as hipóteses que elas tinham da escrita. E elas perceberam que elas passavam por algumas fases. Então elas denominaram essas fases de pré-silábica, silábica, silábico-alfabética e alfabética. E então, elas reuniram todos esses conhecimentos em um livro, em uma grande obra que todos os educadores sabem qual é, A Psicogênese da Língua Escrita. Bom, aí vocês me perguntam assim, mas para que, Rosimar? Eu, como pai, eu preciso saber disso. Não é só a escola? Não é só os professores que precisam saber dessas fases? Não. Nós, como pais, precisamos estar atentos em qual fase que o nosso filho está, para que a gente se motive com o passar de cada uma delas, para que a gente fique mais tranquilos. Porque muitas vezes os pais, com 5 anos, tem um coleguinha que lê e fala, o meu não lê ainda. Para ficar contentes e motivados por cada fase que eles estão passando. É igual um jogo. Mãe, quando eles falam, mãe, mudei de fase, eles ficam super motivados, não é assim? Agora, imaginem só, vocês conhecerem essas fases. Ah, meu filho está escrevendo garatujas e fala que escreveu. Depois vocês começam a observar que eles escrevem uma letra para cada som. Isso é silábica. Aliás, desculpem, a pré-silábica, eles ainda estão numa fase que antecede ainda a silábica. A pré-silábica é aquela fase que eles começam a colocar letras aleatórias, porque já conheceu o alfabeto, já conhece, né, já vivem no mundo letrado, então conhecem muitas letras. E às vezes escrevem para, por exemplo, escrever elefante, escreve um monte de letra. Para escrever formiga, poucas letras, porque observam mais o tamanho dos objetos. E aí vocês falam, está na fase pré-silábica, porque ele já conhece as letras e começa a preencher aí do jeitinho que ele acha que deve ser. Depois ele passa para a fase silábica, que é escrever uma letra para cada som. Às vezes nem é com um valor tão sonoro. Às vezes vai escrever bola, escreve T e O, mas sabe que tem uma letra para cada sílaba. Depois eles avançam um pouquinho mais. Olha, bola já se escreve com O e o A. Meu filho está aprendendo um pouco mais, já está começando a entender que a escrita representa a fala. Aí depois eles mudam um pouquinho mais de fase. Diante de todos os trabalhos que são feitos pela escola, diante dos reforços, dos apoios que vocês dão, as brincadeiras, as músicas.
E aí eles vão para essa fase silábico-alfabética, que a gente fala assim, nossa, que delícia! Agora sim, agora vai caminhar mais ainda. Que é aquela que eles começam a perceber que uma sílaba não tem só uma letra. Vai escrever boneca, escreve B-O-N-E e o K. Às vezes a letra K no final. Vai escrever bola, escreve B-O e o A. Aí vocês começam a ficar cada vez mais felizes por eles estarem avançando. E aí, gente, é quando começa a chegar naquela fase alfabética que vocês falam, ai, que delícia, meu filho agora já está lendo, ele já começa a escrever palavras mais simples, mas olha, eles ainda não estão ortográficos, eles ainda precisam muito do apoio da escola e da família. Então, quando vocês começam a perceber essas fases, vocês ficam mais tranquilos e começam a falar assim, não, meu filho está avançando. E vocês não ficam corrigindo tanto. Menino, não é com CH, é com X essa palavra. Não é SZ, porque eles não estão ortográficos. Então, quando vocês percebem isto, vocês ficam muito mais tranquilos. Emília Ferreira já dizia, e quanto mais a gente oferecer texto, que são os gêneros textuais que elas falam, né? Ela e a Ana Teberoski, quanto mais oferecer textos, mais eles vão avançar na leitura e na escrita. E quais são os textos que mais as crianças gostam? Aí nós temos aí bula de remédio, cardápio, receita de bolo, aí são vários textos, mas qual é o texto que a criança mais gosta? São as histórias. As histórias é que encantam mais, é que motivam mais eles a aprenderem. E aí vocês podem me perguntar assim, Rosimar, mas ele não quer ler, ele não gosta de ler. Aí, gente, a gente tem que descobrir, porque toda criança tem uma porta do conhecimento. Nós temos que descobrir como abrir essa porta. Qual será essa chave que abre essa porta aí? Sabe qual é a chave? Esse truque eu vou dizer. Está no sentido, está no significado. Porque ninguém gosta de aprender aquilo que não tem interesse. Então, vocês têm que ser observadores. Vocês não, nós como pais também, como professores, como educadores na escola, sermos observadores, saber quais são as características que meu filho tem. Meu filho gosta mais de futebol, eu posso brincar com as palavras que tem a ver com futebol, jogo, bola, juiz, e por aí vai. Vou comprar livros que têm esse tema. Ah, meu filho ama animais, ama fábulas, então vou comprar, vou construir histórias que tenham a ver com animais. Então, gente, que bom que a própria Base Nacional Comum Curricular garante todas essas experiências, as vivências, as habilidades e as competências que a criança precisa para consolidar essa alfabetização lá no 2º ano. E aí vocês vão me perguntar, mas o que significa essa alfabetização? O que significa letramento? Que a gente tanto ouve por aí. Quais são as diferenças? Então, vamos lá. Vamos falar agora um pouco sobre a questão da alfabetização e a diferença que existe entre alfabetizar e letrar, né? E quando nós falamos em alfabetização, nós temos que entender que, na verdade, a alfabetização ela se inicia mesmo antes da criança vir para a escola, porque a criança ela já vive no mundo letrado. E a todo tempo ela tem contato com as letras, ela tem contato com os símbolos, ela tem contato com os pais, né, que fazem leituras, que elas observam, muitas vezes os pais leem para as crianças. Então, quando elas chegam na escola, elas já têm um conhecimento, né? Elas já têm esse contato. Então, essa alfabetização já começou a acontecer lá no útero da mãe,
Porque, na verdade, a partir do quarto mês de gestação, a criança já está aprendendo, né? Então, aqueles diálogos que nós desenvolvemos com o nosso filho enquanto ele está no ventre, né? Falando o quanto nós o amamos, o quanto nós o esperamos, as músicas que colocamos para essa criança ouvir, isso tudo faz parte de um relacionamento, né, afetivo que nós estamos estreitando com o nosso filho e também já estamos dando ao nosso filho a oportunidade de aprender, já estamos dando a ele subsídios para essa aprendizagem. Então, nós temos que entender que ele, quando chega na escola, ele já tem uma leitura de mundo, né? E nós precisamos levar em conta essa leitura de mundo quando nós vamos alfabetizar uma criança. E a alfabetização, ela não acontece de maneira natural. Na verdade, a criança precisa aprender e nós precisamos dar informações e dar esse ensino explícito para essa criança. Porque, na verdade, a nossa língua ela é formada por um sistema alfabético que ele é composto por letras, e essas letras foram criadas por povos da antiguidade. Então, a criança ela precisa aprender, ela precisa se apropriar desse sistema alfabético. E ela precisa entender que tudo aquilo que nós falamos pode ser representado através desse sistema alfabético, né? Desse grupo de letras que foram construídas pela humanidade. Então, precisamos levar esse conhecimento até as crianças, né? O primeiro conhecimento que a criança vai ter é a consciência fonológica, que nós vamos colocar de maneira mais clara durante todo o processo aqui da nossa palestra. Mas é a criança entender que os sons podem ser representados por letras, né? Então, esse é o primeiro conhecimento. E depois, a criança vai também se apropriar das letras do alfabeto, né? Conseguir entender essas letras do alfabeto, né? Entender que elas representam sons e que quando nós fazemos a junção dessas letras, nós formamos palavras e que depois que formamos palavras, nós também podemos formar frases. Então, a criança primeiro começa a fazer uma leitura de palavras simples, né? Então, ela está começando a decodificar palavras simples, de sílabas simples, como pato, bola, boneca, né? Como a Rosimar falou aí sobre a psicogênese da língua escrita, e nós vamos entender que ela está construindo uma leitura, neste momento, uma escrita, apenas de codificação e decodificação do símbolo. Né? Então, a primeira, as letras simples, sem nenhum tipo de dificuldade, né? De sílabas mais complexas, de encontros consonantais, são só sílabas bem simples nesse momento, e ela começa a ler palavras simples, depois ela começa a ler as sentenças, que são as frases, e depois ela começa a ler pequenos textos. E quando a Rosimar colocou do interesse, né, da nossa criança pela leitura, é muito importante que nós tenhamos consciência e conhecimento sobre essa primeira leitura, até mesmo para selecionar o tipo de livro que nós vamos dar a essa criança, né? Porque se ele ainda está lendo as sílabas simples, e nós temos que oferecer para ele livros com menos texto, com textos mais simples, para ele dar conta de codificar e decodificar. E essa primeira leitura, que nós chamamos de alfabetização, nós vamos ter apenas a primeira faceta, porque, na verdade, a alfabetização e o letramento é composto por diversas facetas. E a primeira faceta é a faceta linguística, que nós vamos ter apenas codificação e decodificação. Ele vai codificar, né, a letra, ligar essa letra a um som e vai fazer a leitura. Mas essa primeira leitura, que nós chamamos de alfabetização, ela ainda não é capaz de entender muitas vezes aquilo que ela lê. Porque ela demora tanto tempo nesse processo de codificar e decodificar, que quando ela chega no final da sentença, você pergunta para ela, meu bem, o que você leu? E muitas vezes ele não vai dar conta de te falar o que ele leu, porque ele ainda não consegue entender o que ele leu. Nesse primeiro processo, ele está apenas decodificando e codificando o símbolo. Né? Então, muitas vezes, ele não vai dar conta de entender o que ele leu. Nesse primeiro momento, nós falamos que essa criança está alfabetizada, porque ela já é capaz de decodificar e codificar o símbolo.
né? Mas depois, essa criança vai passar por um outro processo, que é onde nós vamos ter mais duas facetas, que vai ser o processo de letramento. Nesse momento, quando a criança já está letrada, ela é capaz de ler, entender o que ela leu, então ela vai estabelecer uma relação com a leitura, né? Uma relação, ela vai entender aquilo ali que ela leu, e ela vai entender também que ela pode intervir através da produção dos seus próprios textos. Ela vai ser capaz de ler, entender, modificar essas histórias e produzir textos também. Porque agora ela já é capaz de entender aquilo que ela está lendo, né? Então, nesse processo, nós vamos ter essas outras facetas. E vamos ter também a faceta social, a faceta sociocultural. Porque, neste momento, a criança é capaz de entender que a leitura e a escrita têm um papel social, que através da leitura e da escrita ela pode se comunicar. Ela pode escrever uma carta para um ente querido, ela já é capaz de produzir uma carta, ela já é capaz de entender uma mensagem escrita, às vezes um bilhete feito pela mãe, né, por um familiar. Então, nesse momento, nós vamos dizer que essa criança está letrada, porque ela já é capaz de entender essas outras facetas da alfabetização e do letramento, que é a faceta de entender o papel e intervir nessa leitura e nessa escrita, e entender o papel sociocultural que a leitura e a escrita exerce na nossa vida enquanto ser humano dentro de um grupo social. Então, nós vamos agora entender um pouco mais sobre a primeira faceta, lá da alfabetização, que é a consciência fonológica, que é a premissa de tudo com relação à alfabetização. E que é a habilidade mais importante, né, Viviane, neste processo Sim. da alfabetização, que é a capacidade da criança perceber o som, dos sons que nós falamos. Elas começam a perceber o tamanho das palavras, que existem palavras que começam iguais, existem palavras que terminam iguais. Então, essa capacidade de entender os sons que é a consciência fonológica. E uma habilidade que se trabalha muito, porque são muitas habilidades na consciência fonológica, uma habilidade que se deve trabalhar muito é a rima. Nós devemos oferecer a esta criança um repertório de rimas. E muitas vezes a gente utiliza das músicas, desde quando a criança é pequena, nós já brincamos com as rimas com elas. Quem nunca cantou a galinha do vizinho, botar ovo amarelinho, o sapo não lava o pé, não lava porque não quer? Muito antes de pensar em alfabetização, nós já ensinamos essas rimas. E nós podemos utilizar as histórias, porque é muito mais difícil você falar assim com a criança. O que rima com bola? Ela vai ficar pensando, e às vezes nem vai responder. Mas se você oferecer uma história onde tem rimas, ela vai conseguir descobrir, às vezes, qual é o som que parece. Porque, às vezes, a gente conta uma história e nós simplesmente achamos que é ou para acalmar a criança, ou para ela dormir. Nós temos que contar a história pensando no seu objetivo. Que as histórias, elas são para desenvolver a memória, a concentração, a atenção, a motivação, a imaginação. Então, olha só que delícia contarmos uma história pensando, eu vou oferecer isso para o meu filho hoje, eu vou interpretar essa história com ele, eu vou brincar com a oralidade, com as palavras, com os sons que são iguais. E tem uma história que eu gosto muito da Eva Fornari, que é o livro Assim Assado. Muitos de vocês já conhecem. Eles brincam com essas rimas. Então, tem uns trechinhos que é assim, era uma vez uma estranha cozinheira, fazia biscoitos crocantes com gosto de prateleira. Olha só, e a outra? Era uma vez um time da pesada. Jogava futebol com uma bola quadrada. Olha só, gente, não é muito mais fácil, depois de ler uma história assim, vocês discutirem com essa criança, e o que rima com cozinheira? É prateleira?
E aí vai brincando, interpretando, mudem a voz, muda a expressão facial, brinca com a oralidade, com a interpretação, o que essa cozinheira fez, o que tem no futebol, e vão brincando com essas rimas de diversas formas para que eles começam a perceber esta habilidade, que é uma delas, né, da consciência fonológica. Existem várias outras, como sílaba, palavras, né, Viviane? Sim, e a gente entender que essa fase inicial da alfabetização, né, que vai acontecer aí na educação infantil, como que as séries da educação infantil são importantes na vida dessa criança, nessa alfabetização, né? Porque lá no maternal, lá no primeiro período, onde vai se trabalhar a musicalização, trabalhar as rimas, né? Isso aí é muito importante para a criança ir se apropriando, né, da consciência fonológica, entendendo como que acontece, né, esse processo, e de maneira muito natural, e de maneira lúdica. Né? Nesta fase, é extremamente importante a ludicidade, né? E nós podemos aproveitar todos os nossos momentos para poder estar trabalhando com essa criança com relação à consciência fonológica, né? A Rosimar falou sobre as rimas, né? Existe também a literação, né? Que é muito importante, a criança entender que tem palavras que começam com a mesma letra, então nós podemos usar o nome dele. Olha só, Pedro, Pedro, papel, pedra. Olha quantas palavras que começam igual ao seu nome. E precisa ser de maneira formal? Não. Às vezes nós estamos fazendo uma viagem ou estamos esperando por uma consulta, nós podemos trabalhar isso o tempo todo com a criança. Né? Então, isso acaba se tornando parte do nosso dia a dia. E quando nós brincamos de trava-língua, brincar de trava-língua é brincar com as palavras. Né? O peito do Pedro é preto, olha só, as palavras têm o mesmo início, então nós estamos repetindo as sílabas iniciais, e com isso estamos trabalhando a consciência de aliteração, né? Que as palavras podem começar com a mesma letra, e nesse momento, sem se preocupar muito com a escrita, né? Nós temos que trabalhar de maneira lúdica e envolvendo essa criança, né, para ela se apropriar deste conhecimento, né, que é a questão da consciência fonológica. Podemos também trabalhar com eles, que é muito importante com relação à consciência fonológica, a consciência de palavras, a consciência de sílabas. Podemos brincar, por exemplo, olha, vamos lá, vamos fazer um circuito. Desenha no chão e faz as casas com giz ou com durex colorido, coloca um cesto e pede para a criança pegar um objeto, brinquedos dele mesmo. E vamos falar, que objeto é esse? É um urso. Oh, urso. Então, vamos ver quantos pedacinhos tem a palavra urso? Nem precisamos, nesse momento, ainda usar o termo sílaba. Olha, urso, vamos bater palma? Urso. E além de bater palma, a criança vai pular as casas de acordo com o número de sílabas que tem a palavra urso. Podemos oferecer também imagens como aqui, olha, vaca, né? A imagem da vaca, e usar coisas que nós temos em casa. Pegador de roupa, olha, vamos falar a palavrinha vaca e bater palma? Bate palma. Vá, aí coloca aqui um pregador. Agora, cá, coloca o outro pregador. Quantos pedacinhos tem a palavra vaca? 2 pedacinhos. E assim podemos usar outras palavras também. Palavras menores, com uma sílaba só, flor, por exemplo. Palavras menores ou maiores, como a palavrinha vassoura. E depois nós podemos separar essas palavras. Palavras com uma sílaba, com 2 sílabas, com 3 sílabas, usando sempre os pedacinhos. Quantos pedacinhos tem? E podemos ordenar todas as palavras que têm 3 pedacinhos, todas as palavras que têm 2 pedacinhos, palavras com um pedacinho só. E com isso, a criança já está tomando consciência e se apropriando do conceito de sílaba, que palavras são formadas por sílabas.
né? Então, nós estamos trabalhando essa consciência no nosso filho, na nossa criança, né? De maneira lúdica, brincando, significando, porque, na verdade, todo conhecimento, significado, ele é guardado, a criança se apropria dele, mas ela tem que sentir, ela tem que ver sentido naquilo que ela está aprendendo, né? Então, por isso é importante a ludicidade. Podemos também trabalhar com a nossa criança a consciência de frases. Nós podemos pegar essa mesma figura aqui, ó, que nós usamos, a vaca, e podemos falar com ele, agora vamos fazer uma história para essa vaca? Olha só, a vaca, pensa aí, o que a vaca faz? A vaca nos dá o leite. Ah, a vaca nos dá o leite. Então tá. Então, para cada palavrinha, para cada pedaço desse que nós falarmos, nós vamos colocar um pregador de roupa. Ó. A vaca dá leite. Olha só. E aí ele pode apontar para cada pregador. Ó. A vaca dá leite. E ele está percebendo que em uma frase há várias palavras. E nós estamos trabalhando nesse momento esse conceito de palavra, esse conceito de frase, de sentença, de maneira lúdica, né, com o nosso filho. E depois vem, de maneira mais complexa, a consciência que nós chamamos de consciência fonêmica. A consciência fonêmica, que é a parte mais complexa com relação à consciência fonológica, que faz parte da consciência fonológica, é a criança entender que as letras, elas possuem sons, que o B tem som de B, B, e que o C tem som de K, K e S. Que quando eu falo a palavra vou, eu falo assim, ó, vô. Então, tem um som. Cada letra possui um som. E que quando nós juntamos esses sons, nós formamos sílabas e depois formamos palavras. Então, nós vamos criar essa consciência com os nossos filhos. E nós podemos usar também, eu trouxe aqui, olha, uma gravura simples, nós podemos imprimir o peixe, e aqui nós temos outras figuras. Nós temos a banana, nós temos o balão e nós temos a pipoca. E aí nós podemos usar lá o pregador também, ou outro objeto. Ó, qual palavrinha começa igual peixe? Olha, peixe, pipoca. Então, ele vem aqui e coloca o som semelhante. E assim nós estamos trabalhando o som de cada letra. Ele tem que entender que cada letra que nós falamos possui um som. E nós vamos trabalhando com ele de tal forma que ele vai se apropriando disso, que depois, quando for fazer a junção silábica, for fazer a junção entre consoante e vogal, isso é feito de maneira muito tranquila, porque ele já dominou. Nós já trabalhamos com ele a consciência fonológica, nós já trabalhamos com ele a consciência de aliteração, nós já trabalhamos rima, nós já trabalhamos com ele as outras etapas necessárias para que ele tenha agora a consciência fonêmica. Entender que o nosso símbolo, né, o conjunto de letras da nossa língua possuem sons específicos. Então, assim, ele vai se apropriando desse conceito para poder se alfabetizar. Ele vai descobrindo esses sons, vai fazendo a junção da consoante e da vogal, e depois vai fazendo a junção das sílabas e lendo palavras simples. E a criança precisa entender que no alfabeto nós precisamos separar as vogais e as consoantes, né? Que existem dois grupos dentro do alfabeto, que é o grupo das vogais e o grupo das consoantes, e que essas consoantes e vogais possuem sons específicos. Então, é assim que vai acontecer a consciência fonológica, né? As etapas da consciência fonológica. E uma brincadeira gostosa de se fazer também, né, Vivi? É quando a gente coloca o dedo na boca, né? É diferente de você falar bola, você falar bola, para ele entender, né? E associar esse sistema numérico também. E foi feito um estudo nos Estados Unidos, acho que, se não me engano, em 2008, assim, para avaliar como que as crianças alfabetizavam. E eles apontaram que, além de conhecer o alfabeto, além de trabalhar muito com essa consciência fonológica, eles já terem essa consciência
fonológica, né, já em relação à alfabetização, de eles conhecerem o nome deles, uma consciência importante de trabalhar também é a memória fonológica, que é a capacidade de armazenar informações verbais. Então, olha só o que a gente tem que observar. Será que o meu filho entende quando ele ouve uma informação? Será que o meu filho, quando ele está no telefone, ele sabe dar o recado? A vovó ligou. O que ela queria? O que ela falou? Será que ele sabe contar a história de um filme que ele assistiu? Será que ele sabe recontar uma história que ele ouviu? Então, olha só como que a criança precisa desenvolver essa memória. As histórias, elas são fundamentais para isso. Então, gente, quando a gente conta uma história, elas ficam muito mais ativas. A importância de nós ensinarmos os nossos filhos a serem atenciosos. Quando eles ouvem, eles têm que prestar atenção. E quando eles ouvem uma história que não tem imagem, eles ficam muito mais ativos interiormente. A gente fala que o mundo interior deles se enriquece. Então, a gente diz assim, que quando contamos sem nenhuma imagem, a criança, ela repensa sobre a história, ela imagina os personagens, os detalhes, sem ver nada. Então, ela imagina 100% da história. É a mesma coisa quando a gente lê um livro e vai assistir um filme. Você fala assim, não era bem assim que eu imaginava. E quando você apresenta um personagem, por exemplo, uma tesoura que vai transformar aí em um jacaré, por exemplo, ela vai imaginar 50% da história. E quando você entrega uma imagem pronta para ela vai imaginar 20% da história. Aí vocês me falam, mas não posso mostrar livro? Claro! O que eu estou dizendo é para a gente dosar um pouco mais. Porque olha só que atividade gostosa de se fazer. Você conta o livro e não deixa ele ver nada. E depois você pergunta, como você está imaginando esse personagem? Como você imagina essa cena? Como que era o rio? Como que era essa árvore? Ah, agora eu vou contar. Aí você conta e mostra a imagem. E aí eles vão confrontar a imagem que eles criaram com a imagem que eles veem na história. É muito interessante também em relação a essa memória fonológica, vocês fazerem atividade. A Viviane falou assim, enquanto está viajando. Você vai viajar com a criança, às vezes você coloca sempre aquele tablet ali atrás para a criança não atrapalhar e ela ficar assistindo Galinha Pintadinha o tempo inteiro. Não estou falando que também é errado, mas que a gente tem que dosar. Olha que interessante, se você passar por algumas cidades e começar a falar, olha, meu filho, principalmente com os maiores, essa aqui é a cidade tal, essa aqui tem uma característica específica, ela tem essa cultura. E quando vocês chegam no destino, vocês perguntarem assim, quais foram as cidades que nós passamos até chegar aqui? Você lembra? Vocês estão trabalhando essa memória fonológica com eles, né? Então, gente, eu aqui não deixo de frisar. Contem muitas histórias para os filhos de vocês. E a gente sabe que parece fácil a gente dizer, mas tem muitas dificuldades, né, até se chegar a essa alfabetização. Algumas crianças passam por algumas dificuldades, mas tem alguns fatores que a gente precisa priorizar, alguns fatores que são essenciais para que a criança se alfabetize, para que ela aprenda, né? E aí, na verdade, com relação a todo esse processo, né, de consciência fonológica, alfabetização, letramento, né, esse processo que a criança vem construindo durante toda, né, essa fase da educação infantil, que é muito importante, né, os primeiros 6 anos são primordiais
para se criar e se apropriar da consciência fonológica e também com relação à codificação e decodificação do símbolo, né, alfabetização, e logo após o letramento. Porque a gente sempre escuta, tem uma idade certa para se alfabetizar? Na verdade, a sistematização da alfabetização, sim, entre 6 e 8 anos, porque tem pesquisas neurocientíficas que afirmam que nessa fase há um crescimento da massa branca do lado esquerdo. Então, essa área ela é responsável pela ligação entre som e letra. Então, é muito importante que a criança se alfabetize nessa fase entre 6 e 8 anos, né? Que ela dê conta de ler, de escrever, né? Dentro de um processo, a gente sabe, de desenvolvimento, mas que ela comece a se apropriar, né? E se alfabetizar e logo após, né, virar o letramento. Porque nós sabemos que nós temos que estar atentos, porque muitas vezes, lá na educação infantil, no segundo período, né, no primeiro período, no primeiro ano, a criança demonstra algumas dificuldades com relação à alfabetização. Às vezes a criança tem dificuldade com relação à memorização das letras, né? Ela tem dificuldade para discriminar, porque, na verdade, quando nós falamos de nos apropriarmos do sistema alfabético, né? Nós estamos envolvendo aí algumas habilidades. A habilidade, por exemplo, de percepção e memória visual. Então, nós temos que estar atentos que nós podemos ter aí. Se a criança está tendo dificuldade para identificar essas letras, ela pode estar com algum problema de visão. A criança pode não estar vendo bem. Então, nós precisamos estar atentos se a parte biológica está funcionando bem. Então, muitas vezes, algumas dificuldades nessa fase de alfabetização vão estar ligadas a problemas físicos. Às vezes, a criança não está vendo bem. Outras vezes, a criança vai ter dificuldade para poder perceber o som das letras. E pode ser sinal de que essa criança não está ouvindo bem, né? Um alerta que nós podemos ter aqui, né, podemos pensar, é uma criança que teve otite repetitiva na primeira infância. Muitas vezes essa criança que teve otites, né, repetitivas na primeira infância pode ter comprometimento dessa parte da audição. Então, nós temos que observar se essa criança está demonstrando dificuldade em discriminar os sons das letras, ela pode não estar ouvindo bem. Ou então ela está ouvindo, mas não está dando conta de decodificar, né? Ela não está conseguindo processar o que ela está ouvindo. Então, nós, juntamente com a escola, né, com o professor, que é um ótimo parceiro para nos dar esses feedbacks aí, né, com relação ao nosso filho, nós vamos ter que observar. A criança que não dorme bem, que não tem um sono bom, ela também vai ter dificuldade para processar né, esse conhecimento de alfabetização, porque a criança necessita de 8 a 9 horas de sono. Ela precisa desse descanso para poder processar o que ela aprendeu durante o dia. Então, se a criança não dorme bem, ela também vai ter problema para aprender. Muitas vezes essa criança ela é respiradora bucal. Então, a criança que é respiradora bucal, ela não tem qualidade de sono e ela não tem uma oxigenação suficiente no cérebro para poder processar a aprendizagem. Nós sabemos que a alfabetização são muitas habilidades cerebrais que são usadas. Então, se essa criança não tem um bom sono, ela também vai ter dificuldade para aprender. Muitas vezes ela tem problemas de nutrição, é a criança que se alimenta muito mal, às vezes está com problema de anemia, né? Então a criança não está disposta para aprender. Outras vezes essa criança ela tem dificuldade de atenção e concentração. É uma criança que não consegue ficar né, de acordo com a idade. Nós sabemos que tem um tempo estipulado para cada idade, mas uma criança de 5 anos, para a gente dar um exemplo, ela tem que fixar pelo menos 20 minutos de atenção, uma atenção de qualidade, uma atenção focada, né, que é necessária para uma aprendizagem, né? Então, se você está ali diante de uma atividade, a criança precisa ter qualidade de atenção para ela conseguir absorver todo aquele conteúdo. Se ela não tem atenção, ela não vai absorver o conteúdo. Então, são, assim, alguns sinais que nós precisamos estar atentos
para procurarmos, né, um pediatra, levar o nosso filho, né, a cada profissional envolvido com relação, né, à audição, visão, atenção, estarmos atentos nesses pré-requisitos, né, muitas vezes biológicos, que são necessários para a criança ter uma alfabetização tranquila. E muitas vezes as dificuldades são um sinal de algum problema aí com relação à saúde. A Viviane falou sobre a questão da atenção, uma atividade muito gostosa que a gente desperta a atenção da criança, chamar, né, essa criança para os sons naturais. Porque a nossa criança, elas vivem num mundo que tem muito som. Se você vai na rua, você vê sons de carros passando, buzina, às vezes uma obra em construção. Se você entra na sua casa, você tem televisão ligada, você tem som de geladeira, você tem som do celular o tempo inteiro, você tem som na cozinha. Então, quando a gente começa a despertar os sons naturais para que elas fiquem mais atentas, a gente pode ajudar nesse processo de alfabetização. Olha que atividade gostosa de se fazer, no momento em família, ali no almoço, no jantar, vocês pararem, desligar a televisão para que elas tenham atenção para esse horário do almoço. Às vezes a criança come sem saber o que está comendo. Então, porque ela está com atenção, a televisão está ligada, o jogo está lá, o celular está ali do lado, opa, não sabe, está comendo assim, ó, e ligada em outras coisas. Então, quando você desperta para esse som da natureza, por exemplo, está comendo e fala, olha, filho, eu estou ouvindo os pássaros, você está ouvindo? Será que é um só? Será que são vários pássaros? Olha, tem um gatinho miando, será que é de tristeza? Será que ele está sozinho? Será que ele está com fome? Ontem mesmo eu vi uns pombos aqui no meu telhado, falei, será que é meu vizinho? Quando eu fui olhar, não, era aqui em casa mesmo. Então, a gente começa a despertar essa atenção nesses momentos, sabe, para que a criança possa entender e conhecer os alimentos, o sabor, a textura, a cor. E, enquanto isso, vocês estão atentando para esses sons naturais que estão aí em torno, né, de nós, e a gente, às vezes, não atenta a nossa criança, né? E uma ótima oportunidade também para ver, às vezes, as dificuldades que eles podem apresentar, né, Rosimar? Se você usa a sua própria rotina para observar, é necessário que nós tenhamos esse tempo de parar para entender o nosso filho, parar para ouvir, parar para observar. E a gente sabe que nós vivemos um dia a dia tão corrido, mas nós precisamos ter esse tempo para poder observar mesmo os nossos filhos, né, e estar atento aí a possíveis dificuldades e também as facilidades e os talentos que eles têm, porque nós podemos usar esses talentos a favor também dessa aprendizagem, né? Verdade. Bom, eu comecei a minha participação contando uma história. E eu queria finalizar contando uma outra história. Só que esta, vocês podem contar para os filhos de vocês. Vocês aproveitem para brincar com as palavras, com a oralidade, com o som, com as rimas, com a imaginação, com a criatividade. Essa história, ela se chama O Rei e a Sua Coroa. Ela é uma história francesa, mas ela foi adaptada, né, para a nossa cultura no Brasil e foi traduzida por uma psicóloga chamada Ana Flávia Basso. A nossa história, então, começa assim. Havia um rei que morava em um castelo muito grande, com torres altas e com um jardim muito florido. Este rei, ele gostava muito da sua coroa
ele não tirava ela para quase nada. Ele, quando ia jogar bola, ele ia com a coroa. Quando ele ia pescar, ele ia com a coroa. E quando ele ia cavalgar, ele também ia com a coroa. Um dia, o rei adormeceu e a coroa desapareceu. Ele ficou muito preocupado e então pediu a todos do castelo que ajudassem na procura. O rei então ficou muito triste sem a sua coroa, porque ninguém encontrava. Os soldados saíram pelas cidades, nas casas, nos comércios e nada da coroa. O rei então disse: eu mesma vou procurar essa coroa, porque eu sou corajoso, destemido, persistente. E então, lá se foi o rei, cavalgando pela floresta à procura dela. Ele passou em um lago cristalino e nele tinha um pato. Então ele chegou perto do pato e disse: pato, você viu a minha coroa por aí? O pato disse: oh, majestade, eu não a vi, mas eu vi a raposa correndo até a sua toca com um objeto brilhante na boca. Pode ser que seja a sua coroa. Então, o rei agradeceu o pato e lá se foi ele, na toca da raposa. Ele chegou perto e ele viu umas orelhinhas atrás de uma árvore. O rei, então, logo disse: raposa, pode sair daí. Tenho certeza que você está com a minha coroa. A raposa saiu com as orelhinhas baixas e disse: oh, meu rei, me perdoe, eu peguei a sua coroa sim. Só que enquanto eu vinha com ela para minha toca, porque eu queria a minha toca brilhante, veio um pássaro lá do céu e a levou embora. E para onde que ele foi? Ele levou a sua coroa lá para as montanhas. Então é para lá que eu vou, disse o rei. O rei rapidamente correu até lá. Antes mesmo de subir a montanha, o pássaro veio até o rei e disse: rei, o que faz por aqui? E o rei disse: estou procurando a minha coroa com pedras preciosas. Foi você que a pegou? Ai, eu não sabia que era sua coroa. Aquelas pedras eu achei que eram sementes. Eu estava levando lá para o ninho para alimentar os meus passarinhos, meus filhotes. Mas ela caiu do meu bico, porque ela era muito pesada. E para onde que ela foi? Olha, ela caiu em uma fazenda próximo daqui, em cima de um galinheiro. Ai, então é para lá que eu vou. O rei imediatamente foi até a fazenda. Chegando no galinheiro, viu a galinha ciscando, ciscando e depois sentada no seu ninho e disse: majestade, o que faz na minha humilde casa? O rei disse: veio procurar minha coroa? Me disseram que ela caiu aqui no seu galinheiro, dona galinha. Ai, ela caiu sim. Mas no dia que ela caiu, estava uma ventania muito forte e ela foi rolando, rolando até o rio. E dizem que tudo que vai pelo rio chega até o mar. O rei, então, correu até o castelo, pediu que o seu marceneiro construísse um barco para ele. O marceneiro construiu o barco e o rei subiu e foi logo navegando, mar adentro. De repente, ventos fortes começaram a soprar. As ondas levavam o barco para lá e para cá. O mastro do barco do rei se quebrou, mas o rei ficou ali,
corajoso, destemido, persistente, segurando o barco para que ele não virasse. Até que a tempestade passou. O mar acalmou e a noite chegou. O rei olhou para cima e viu lá no céu uma estrela. O rei então perguntou para a estrela: Estrela, você viu a minha coroa por aí? E ela respondeu: Ô meu rei, daqui de cima é muito difícil. Fica tudo muito pequeno. A gente não consegue visualizar. Mas olha, dizem que a maré leva tudo até a próxima ilha. O rei, então, adormeceu naquela noite, descansou e logo pela manhã foi até a ilha. Ao chegar lá, ele viu uma cabana. Ele olhou de um lado, olhou do outro, chamou: Ô de casa, alguém mora aí? Ninguém respondeu. Ele viu uma porta aberta. Então, ele entrou. Lá dentro, sabe o que tinha? Um baú. Era um baú lindo. O rei, então, abriu o baú. Sabe o que tinha lá dentro do baú? Acertaram. Era a coroa do rei. Ele ficou muito feliz, colocou ela na cabeça, mas espera, tinha mais alguma coisa dentro do baú. Um bilhete. E tinha algo escrito. Ele então leu: Quem este baú encontrar, com o tesouro dele poderá ficar. Qual era o tesouro? Ele olhou atentamente para o baú. Sabe o que ele viu? Muitos livros! O rei, então, foi rapidamente para o castelo. Construiu uma enorme biblioteca. E daquele dia em diante, ele se transformou em um contador de histórias. E ele contava não só as histórias que ele viveu com as aventuras de encontrar a sua coroa, mas também as histórias que estavam no tesouro que ele encontrou, ou melhor, nos livros que ele encontrou. E assim termina a nossa história. Ô, gente, vocês viram que eu usei muita dobradura. Essa história, ela é uma história que tem muitas dobraduras e vocês vão dobrando até transformar em vários personagens. Mas como a gente ia estender o tempo aqui, então eu fui apenas mostrando o personagem. Mas se vocês quiserem, né, o tutorial do passo a passo, porque é muito gostoso contar fazendo a dobradura. E outro objeto que eu usei, que é muito simples, são 5 canudinhos que vocês transformam em várias coisas, porque as crianças já têm muitos brinquedos, né? E isso aqui, gente, até o adulto encanta para ficar transformando. Então, no mais, eu agradeço a presença, agradeço a escola por essa oportunidade rica na minha vida. E um abraço a todos os pais que estão nos assistindo. Bom, eu também agradeço e gostaria de deixar uma consideração final, que nós possamos pensar que o nosso dia a dia ele é rico em possibilidades de aprendizagem. Nós podemos usar o nosso dia a dia para ajudar o nosso filho com relação à alfabetização, né? Pedindo para ele relatar, né, de maneira oral o que ele viveu no dia, brincar com rimas, brincar com trava-línguas. Então, usar o nosso dia a dia, proporcionar a ele um ambiente alfabetizador, né, que ele tenha livrinhos, né, à mão em casa, e assim nós estamos usando o nosso dia a dia para poder ajudar o nosso filho, para poder trabalhar a alfabetização de forma natural.
Muito obrigada por essa oportunidade. É muito bom falar de uma coisa assim que eu amo, né? Que na verdade dediquei muito tempo da minha vida em prol da alfabetização. Essa é a minha paixão e é muito bom a gente falar daquilo que a gente ama. Eu agradeço muito à escola por essa oportunidade e a vocês, pais, por essa oportunidade, né, de estarmos juntos aqui para conversarmos um pouco sobre a alfabetização. Viviane, Rosemar, a escola que agradece a disponibilidade de vocês em nos atender, as contribuições de vocês, com certeza serão como sementes que produzirão bons frutos. Nós agradecemos a participação de todos os pais, colegas e desejamos um bom descanso e uma boa noite. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.